Se apronte pra votar. E-Título. Tudo tá no celular nessa era digital. Tem até aplicativo de título eleitoral. O e-Título tem o número do título do eleitor e o local da votação. Se tiver foto, vale como documento na sessão eleitoral. E ainda serve para justificar a ausência na votação. Não deixe para a última hora. Baixe o e-Título agora. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Se apronte para votar. E-Título. A todas e a todos, havendo o número legal, declaro aberta a sessão extraordinária às 9h40 da manhã. Justifico essa antecipação dessa sessão em razão dos recursos a respeito de registro terem chegado nesses últimos dias e não devo tempo de pautar anteriormente. Então, cumprindo o que manda a regra eleitoral, nós temos que julgar todos os registros até o dia 16. E é esse esforço que nós estamos fazendo aqui. E eu quero, portanto, agradecer a presença de todos os membros e também a compreensão do Ministério Público Eleitoral, que pôde proferir parecer em todos os processos. Então, dito isso, vamos passar ao primeiro item da pauta, uma dispensa, a leitura ou a dispensa da sessão anterior. Eu peço dispensa, presidente. Foi requerida a dispensa, portanto, dispensada a leitura. Passagem de leitura de acordo. Como não há, vamos processo para julgamento. Alguma preferência? Então vamos seguir a pauta normal. Pode anunciar. Bom dia, excelências. Primeiro processo da pauta de hoje, PJE número 0600-104, dígito 20, 2024, 604-0021. Recurso eleitoral e registro de candidatura, como recorrente. José Valmir Ferreira Gondim, advogados, Diego Américo Costa Silva e outro terceiro interessado, Partido Republicano de Carauaí, Amazonas. Relator, recurso eleitoral, Dr. Marcelo Manuel da Costa Vieira. Com a palavra, eminente relator. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos. Cumprimento cordialmente todos os presentes, todos que nos assistem. Senhor presidente, eu peço a dispensa da leitura do relatório imediato e tipo do Ministério Público, por favor. Com a palavra do outro procurador. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, senhores membros, servidores e demais presentes. Trata-se de recurso interposto por José Valmir Ferreira Gondim contra a sentença que indeferiu seu requerimento de registro de candidatura. A questão central nesse caso é a data da filiação ao Partido Republicanos. O candidato alega que se filiou no dia 5 de abril de 2024, dentro do prazo legal. No entanto, a efetivação dessa filiação no sistema FiliaWeb ocorreu no dia 9 de abril de 2024, fora do prazo. Para convencer o juízo de que a filiação ocorreu dentro do prazo legal, o candidato trouxe um documento do próprio partido, uma declaração atestando que se filiou da maneira correta dentro do prazo. No entanto, trata-se de documento unilateral, que não pode ser considerado conforme reiterados precedentes citados inclusive no parecer ministerial escrito. Portanto, deve prevalecer o entendimento de que o candidato não demonstrou sua filiação partidária de maneira regular. Portanto, o parecer ministerial é pela manutenção do indeferimento do registro e, portanto, pelo desprovimento do recurso.
do recurso. Com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, peço para votar pela emenda. Pois não, pode prosseguir. Direito eleitoral, recurso eleitoral, registro de candidatura a vereador nas eleições municipais de 2024 em Carauari. Recurso conhecido, mas desprovido. Caso em exame, um recurso contra a sentença que indeferiu o registro do candidato por ausência de filiação partidária. A questão em discussão consiste em saber se a declaração do partido juntada com o recurso faz prova da filiação partidária. Nas razões desse dia, nas instâncias ordinárias, é admitida a juntada com o recurso de documento necessário ao deferimento de registro de candidatura, ainda que tenha sido oportunizado ao candidato a apresentá-lo no juízo de origem. Contudo, a declaração do partido constitui documento unilateral destituído de fé pública para fins de comprovação de filiação partidária. Voto então, senhor presidente, no sentido de o recurso ser conhecido, mas desprovido, acompanhando o Ministério Público Eleitoral. Como voto, senhor presidente? Está em discussão, em votação. Então, por unanimidade de votos, recurso desprovido. Acórdão de assinar. Vamos seguir. Segundo o processo da pauta, PJE número 0600 284 81 2024 604 006. Recurso eleitoral de candidatura, tendo como recorrente Ivan Oliveira Moraes, advogados, doutora Maria Auxiliadora dos Santos Benigno, terceiro interessado do partido MDB de Manacapuru, relator deste recurso eleitoral, doutor Marcelo Manuel da Costa Vieira. Com a palavra, o eminente relator. Obrigado, senhor presidente. De igual forma, eu peço dispensa do relatório e imediatamente do Ministério Público. Por favor. Com a palavra do doutor Branco. Obrigado, senhor presidente. O senhor Ivan Oliveira Moraes teve suas contas das eleições de 2020 julgadas como não prestadas. Aqui a alegação para superar a ausência de certidão de quitação eleitoral é o ajuizamento de um pedido de regularização de contas. Portanto, isso não possui o condão de afastar a súmula 42, devendo o impedimento durar até o final da legislatura para a qual o candidato concorreu. Portanto, parecer ministerial é pela manutenção do indeferimento do registro e pelo desprovimento do recurso. Volta a palavra, o eminente relator. Obrigado, senhor presidente. De igual forma, posso julgar pela emenda, senhor presidente? Pois não, pode prosseguir. Direito eleitoral, recurso eleitoral, registro de candidato a vereador nas eleições municipais de 2024 em Manacapuru. Recurso conhecido, mas desprovido. Caso o exame, um recurso contra a sentença que indeferiu o registro do candidato por ausência de certidão de quitação eleitoral decorrente de contas eleitorais julgadas não prestadas. Há duas questões em discussão. A primeira é saber se é constitucional o artigo 80, inciso 1 da Resolução 23.607, o qual prescreve que, como consequência ao candidato que tiver suas contas eleitorais julgadas como não prestadas, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas. E dois, saber se a súmula 57 do TSE, a qual prescreve que a apresentação das contas de campanha é suficiente para a obtenção de quitação eleitoral, nos termos da nova redação conferida ao artigo 11, parágrafo 7º da Lei 9.504, pela Lei 12.034 de 2009, se ela se aplica aos casos de requerimento de regulação de omissão de prestação de contas eleitorais. Nas razões de decidir, entendo que é constitucional o artigo 80, inciso 1 da Resolução 23.607 de 2019, que prescreve que a decisão de julgar as contas eleitorais como não prestadas acarretará ao candidato o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral apenas repete o que prevê o artigo 11, parágrafo 7º da Lei 9.504, o qual define que a certidão de quitação eleitoral abrangerá, entre outras coisas, a apresentação das contas eleitorais, bem como o estabelecimento pelo mesmo dispositivo da resolução de um prazo de vigência da restrição à obtenção da certidão de quitação eleitoral, uma vez que se acha resguardado pelo poder normativo da Justiça Eleitoral, previsto no artigo 23, inciso 9 do Código Eleitoral, recepcionado nesta parte como lei complementar, cujo âmbito não se limita somente a explicar a lei, mas também a viabilizar a sua aplicação e disciplinar de forma inovadora aqueles pontos em que ela for omissa. E 4, a apresentação das contas a que se refere a súmula 57 do TSE diz respeito ao cumprimento da obrigação de prestar contas da campanha eleitoral previsto no artigo 28 da Lei 9.504, precluindo o direito do candidato de apresentá-las, uma vez julgadas não prestadas pelo Justiça Eleitoral, restando-lhe apenas o rópice para regularizar sua situação no cadastro eleitoral, ao qual se aplica a súmula 42 do TSE, segundo a qual a decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos após esse período até a efetiva apresentação das contas.
Voto não, senhor presidente, no sentido que o recurso seja conhecido, mas desprovido, acompanhando o ilustre representante ministerial. Como voto, senhor presidente? Está em discussão, em votação. Então, por unanimidade de votos, recurso desprovido. Acordo de assinar. Vamos em frente. Terceiro processo da pauta, PJE número 06.013, dígito 34/2024, 6040051. É recurso eleitoral em ação declaratória de nulidade, tendo como recorrente Antônio Dourado Almeida, advogado Dr. Humberto Felipe Pinheiro Pedrosa, relator deste recurso, Dr. Cássio André Borges dos Santos. Com a palavra, o eminente relator. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. Eu gostaria de formular uma questão de encaminhamento, senhor presidente, para que o terceiro e o quarto processo da pauta sejam julgados em bloco, já que se trata da mesma matéria e a emenda é idêntica, mudando apenas... Pois não. Voto idêntico, mudando apenas o nome das partes. Então vamos apregoar os outros dois. Por favor. Doutor, sim, Só compartilhar aqui, Cristiano. Compartilhar. Quarto processo da pauta, PJE número 06.027, dígito 18/2024, 6040051. Recurso eleitoral em ação declaratória de nulidade, tendo como recorrente Adaildo Rodrigues de Carvalho, advogados Dr. Humberto Felipe Pinheiro Pedrosa e outros, relator deste recurso eleitoral, Dr. Cássio André Borges dos Santos. Quinto também. Senhor presidente. O terceiro, o quarto e o quinto, não é isso? Não, terceiro e o quarto. Ah, sim. Terceiro e o quarto. Então, Vossa Excelência com a palavra, doutor Cássio. Obrigado. Senhor presidente, eu peço a dispensa da leitura do relatório e a imediata oitiva do órgão do Ministério Público. Pois não. Palavra do outro procurador, no caso, nos dois processos. Pois não, senhor presidente, obrigado. São duas ações declaratórias de nulidade. Os recorrentes insurgem-se contra a sentença de improcedência que manteve rígidas as decisões de julgamento de contas como não prestadas nas eleições de 2020. E o ponto em comum entre os dois processos é que há o questionamento da citação e o Ministério Público, nos dois pareceres ministeriais escritos, defendem a regularidade da citação. Aqui no caso, tem-se que a citação foi realizada por WhatsApp, mediante o número informado pelo candidato no seu registro de candidatura da eleição de 2020. E houve nos dois casos também a confirmação de recebimento, não havendo nada que pudesse tornar essas intimações, citações inválidas. Portanto, sem mais delongas, parecer ministerial nos dois processos, pelo desprovimento dos recursos, para que sejam mantidas as sentenças de improcedência. Volta a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, tendo em vista que meu voto está em consonância com o parecer ministerial, eu peço para votar pela leitura da emenda. Pode prosseguir. Obrigado. Direito eleitoral, recurso eleitoral, ação declaratória de nulidade, querela nulidades, insanáveis, petição inicial apresentada sem documentos, ausência de provas, desprovimento. Caso em exame. Recurso eleitoral interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido da ação declaratória de nulidade, querela nulidade por ausência de prova. Questão em discussão. Saber se o vício da citação pode ser aferido sem que a parte junte os documentos necessários para a sua análise. Razão de decidir. Cabe querela nulidade nos casos em que se verifica a ausência ou a nulidade da citação, ou a existência de sentença proferida sem dispositivo legal, sem assinatura do julgador, exarada por quem não exerce ofício judicante ou atividade jurisdicional. Precedente, TSE, agravo regimental 0635-17, relator ministro Roque Fernandes. Conforme estabelece o Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe a quem alega o fato constitutivo de seu direito. Portanto, caberia ao recorrente apresentar documentos capazes de comprovar suas alegações, o que não ocorreu. Dispositivo em tese.
recurso conhecido e desprovido para manter a sentença em todos os seus termos. É como eu voto, senhor presidente. Está em discussão. Em votação. Portanto, por unanimidade de votos, o recurso está desprovido. Acordo liga-se e assinado. Vamos prosseguir no quinto. Vossa Excelência, quinto processo da pauta, PJR número 0600-218-63-2024-604-0051. É um meio recurso eleitoral em registro de candidatura, tendo como recorrente Maria Eliette Barbosa Borges, tendo advogados Dr. Yuri Albuquerque Gonçalves e outros. Terceiro interessado, Federação PSDB Cidadania, de Presidente Figueiredo. Relator deste recurso, Dr. Cássio André Borges dos Santos. Com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, pela mesma situação, pela situação semelhante à anterior, eu peço que se apregoe o quinto processo que eu pretendo julgar em bloco, o sexto, que eu pretendo julgar em bloco, os dois que são idênticos. Vamos apregoar o próximo, então. Pois não, Excelência. Sexto item da pauta, PJE número 0600-210, dígito 86, 2024, 604-0051. Recurso eleitoral em registro de candidatura, tendo como recorrente Antônio Dourado Almeida, advogados Dr. Yuri Albuquerque Gonçalves e outros. Terceiro interessado, Federação PSDB Cidadania, de Presidente Figueiredo. Relator deste recurso, Dr. Cássio André Borges dos Santos. Com a palavra, eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Peço que seja dispensada a leitura do relatório e que seja ouvido o Ministério Público, por favor. Pode não. Palavra do outro procurador, que no caso, nos dois processos. Pode prosseguir. Obrigado, senhor presidente. De forma bastante sucinta, o Ministério Público reafirma que candidatos que tiveram suas contas julgadas como não prestados nas eleições de 2020 não possuem quitação eleitoral e, portanto, não podem ter o registro deferido. Nesse sentido, o parecer ministerial é pelo desprovimento de ambos os recursos. Com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, peço autorização para votar pela leitura da emenda, já que meu voto está em consonância com o parecer ministerial. Pode prosseguir. Obrigado. Direito eleitoral, recurso eleitoral, eleições 2024, registro de candidatura, ausência de quitação eleitoral, recurso desprovido. No caso em exame, recurso interposto contra a sentença proferida pelo juiz da 51ª Zona Eleitoral, que indeferiu o requerimento de registro de candidatura, RRC, por ausência de quitação eleitoral. Questão em discussão. Verificar se a alegação de nulidade da sentença de prestação de contas é motivo suficiente para modificar a sentença do juiz ou acordo. Razão de decidir. A certidão de quitação eleitoral é o meio idôneo de prova do pleno exercício dos direitos políticos do cidadão. As condições de elegibilidade devem ser aferidas no momento do requerimento do registro da candidatura, conforme a exigência do artigo 11, parágrafo 1º, inciso 6 e parágrafo 7º da Lei 9.504 de 1997. O processo de registro de candidatura não é o meio adequado para se afastar dos eventuais vícios apurados no processo de prestação de contas de campanha eleitoral. Súmula TSE número 51. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença. Está em discussão. Em votação. Por unanimidade de votos, os recursos estão desprovidos. Acórdamos lidos e assinados. Vamos prosseguir, doutor. Sétimo item da pauta, PJE número 0600-908, dígito 59, 2024, 604-0062. Recurso eleitoral em registro de candidatura, tendo como recorrente Manuel Nogueira, advogado João Victor Ferreira Martins da Silva e outros. Relator deste recurso, Dr. Cássio André Borges dos Santos. Com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, peço a dispensa da leitura do relatório e imediata oitiva do órgão ministerial. Com a palavra, do outro procurador. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso interposto pelo senhor Manuel Nogueira. Ele teve seu registro de candidatura indeferido em razão de dupla filiação que acabou por
ensejar a ausência de filiação partidária pelo partido pelo qual ele efetivamente gostaria de concorrer. Esse caso é semelhante a um que foi julgado essa semana, inclusive com sustentação oral na tribuna, em que o documento apresentado para comprovar a regularidade da filiação partidária é um documento de outro partido. Aqui não tem informações para afirmar que também é um partido adversário, mas, de fato, isso descaracteriza a natureza do documento unilateral, porque, como dito, o documento é produzido, assinado pelo representante do outro partido. Então, excluída a filiação equivocada, aqui no caso do Partido da Mulher Brasileira, deve prevalecer apenas a filiação partidária ao Partido Agir. Filiação essa que ocorreu dentro do prazo e de maneira regular. Portanto, reconhecendo-se que foi sanado o único vício impedido do deferimento do registro, vai ser ministerial pelo provimento do recurso. Volta a palavra, evidente, relato. Senhor presidente, peço autorização para votar pela leitura da emenda, já que meu voto está em consonância com o parecer do Ministério Público. Pode prosseguir. Obrigado. Direito eleitoral, eleições de 2024, recurso eleitoral, registro de candidatura, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, inocorrência, filiação a partido político, ausência de manifestação de vontade, irregularidade, reconhecimento da filiação a partido agir, provimento, registro da candidatura deferida. Caso de exame, recurso eleitoral interposto contra a sentença do juiz da 62ª Zona Eleitoral, indeferiu o pedido de registro de candidatura ao cargo de vereador de Manaus, com fundamento na ausência de filiação ao partido agir. Questão de discussão: saber se a filiação ao BMB é irregular e se a filiação se há filiação ao partido agir. Razões de decidir: o argumento recursal sobre a nulidade da sentença não merece prosperar, na medida em que a decisão recorrida está fundamentada e indicou claramente o motivo pelo qual se deferiu o pedido de registro de candidatura do recorrente. Quanto à filiação partidária, houve equívoco do PMB ao incluir o nome do recorrente na lista de seus filiados, sem que o candidato tivesse assinado qualquer documento ou ficha de filiação dessa agremiação. Não pode prevalecer a última filiação constante no cadastro eleitoral, filiação ao PMB, porque é irregular, ante a ausência de manifestação de vontade do eleitor nesse sentido, conforme o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral. 6. Reconhecida a filiação do candidato ao partido agir. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e deferir o registro de candidatura de Manuel Nogueira ao cargo de vereador do município de Manaus nas eleições de 2024, por atender todos os requisitos de registrabilidade e por não incidir em causas de inelegibilidade. Obrigado, senhor presidente. Recurso provido. Está em discussão. Em votação. Portanto, por unanimidade de votos, o recurso é conhecido e provido. A forma do voto do evidente relator, acordo lido e assinado. Oitavo item da pauta, PJ número 0600, 182, dígito 17, 2024, 6040020. Recurso eleitoral em registro de candidatura, tendo como recorrente Nebias Ramos Pérez, advogado Dr. José Raimundo Monteiro da Silva, relator de recurso Dr. Cássio Debroche dos Santos. Com a palavra, o evidente relator. Senhor presidente, peço a dispensa da leitura do relatório e a imediata pedido do doutor Rafael. Com a palavra, o doutor procurador. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso interposto por Nebias Ramos Pérez contra a sentença que indeferiu seu registro de candidatura. O registro foi indeferido pela falta de quitação eleitoral devido à não prestação de contas da campanha de 2020. A sentença não merece reparos, está alinhada com a súmula 42 do TSE com diversos precedentes, inclusive decididos por esta corte de hoje, tanto parecer ministerial é pelo desprovimento do recurso. Volta a palavra, o evidente relator. Obrigado, senhor presidente. O meu voto está em consonância com o parecer ministerial. Peço para votar pela leitura da emenda.
Pode prosseguir. Muito obrigado. Direito eleitoral, recurso eleitoral, eleição de 2024, registro de candidatura, ausência de quitação eleitoral, recurso de excluído. Caso em exame, recurso interposto contra a sentença que indeferiu o requerimento de registro de candidatura RRC por ausência de quitação eleitoral. Questão em discussão, verificar se o deferimento do requerimento de regularização de contas eleitorais possibilita a obtenção da quitação eleitoral antes do prazo do mandato concorrido. Razão de decidir, a certidão de quitação eleitoral é o meio de prova do pleno exercício dos direitos políticos do cidadão. As condições de elegibilidade devem ser aferidas no momento do requerimento do registro de candidatura, conforme a exigência do artigo 11, parágrafo 1º, inciso 6 e parágrafo 7º da Lei 9.504 de 1997. 5. A decisão que julga não prestadas contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos após esse período até a efetiva apresentação das contas. Súmula TSE número 42. Dispositivo tese, recursos conhecidos e desprovidos para manter a sentença recorrida. Como eu voto, senhor presidente? Está em discussão. Em votação. Portanto, por unanimidade de votos, o recurso está desprovido. Acordo e assinar. Como de frente. No item da pauta, PJL número 0600, 390, dígito 05, 2024, 604, 0051. Recurso eleitoral em registro de candidatura, tendo como recorrente Ana Cláudia Vasconcelos da Silva, advogado Dr. Yuri Albuquerque Gonçalves e outros, terceiro interessado, Partido PSB de Presidente Figueiredo, relator deste recurso, Dr. Diogo Oliveira Nogueira Franco. Com a palavra, o eminente relator. Bom dia, presidente. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, estendendo meus cumprimentos ao nosso vice-presidente, governador Ayrton, ao procurador eleitoral e os demais membros dessa corte. Presidente, eu gostaria de pedir a dispensa da leitura do relatório e a imediata ativa do Partido Eleitoral. Ou não? Com a palavra do procurador. Obrigado, senhor presidente. De forma objetiva, o Ministério Público ratifica o parecer pelo desprovimento do recurso em razão da ausência de quitação eleitoral, salientando apenas, em acréscimo ao que foi dito nos outros casos, é que o mero ajustamento de uma ação declaratória de nulidade da sentença que julgou as contas como não prestadas não é suficiente para assegurar o deferimento do registro de candidatura. Portanto, parecer pelo desprovimento do recurso. Volto a palavra com a Excelência. Obrigado novamente, presidente. Aproveito por solicitar para estar em total harmonia com o Ministério Público a leitura da emenda para a votação desse recurso. Pode prosseguir. Emenda, recurso eleitoral, registro de candidatura. Não apresentação de quitação eleitoral. Prestação de contas julgadas, não prestadas. Impedimento de obtenções da certidão de quitação eleitoral. Recurso desprovido. 1. Trata-se de recurso eleitoral contra a sentença que indeferiu o pedido de registro de candidatura da recorrente, em razão de não apresentação de certidão de quitação eleitoral e filiação partidária a partido diverso daquele que requereu a pedido do registro. 2. Alega a recorrente que não se filiou ao Partido União Brasil, pois é sargento da Polícia Militar, e que regularizou a pendência sobre a sua prestação de contas. 3. Independente da discussão sobre a filiação partidária da recorrente, a ausência de Um momento, doutor. Está havendo qualquer... Perdão, Desculpa, está sendo... Desculpa. Um momento, doutor. É porque os dois processos contra o sistema Ana Cláudia. Eu estava lendo o processo. Essa Ana Cláudia Vasconcelos. Exato. Desculpa, eu vou retornar a leitura. Emenda. Pode projetar o processo número 9. Posso prosseguir, presidente? Pode prosseguir. Obrigado. Emenda recurso eleitoral e de registro de candidatura contra a campanha julgada não prestados. Ausência de certidão de quitação eleitoral,
pedido de provimento liminar, inadequação da via eleita, negado, sentença em conformidade com a legislação e jurisprudência, recurso desprovido. Trata-se de recurso contra a sentença que indeferiu o pedido de registro da recorrente por falta de certidão de quitação eleitoral, em razão da prestação de contas julgadas não prestadas. 2. O julgamento de contas da campanha como não prestadas obstaqueia a candidatura a obter a certidão de quitação eleitoral durante o mandato, para o qual concorreu, artigo 8º, inciso 1º da Resolução TSE 23607/2019 e súmula TSE número 42. 3. A regularização da situação da prestação de contas apenas evita que puderem os efeitos de impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da legislatura. Resolução TSE número 23607/2019, artigo 80, parágrafo 1º, inciso 1. 4. Inexistindo alterações fáticas ou jurídicas que beneficiem a recorrente, não é o caso de aplicação da súmula TSE número 43, a impedir a concessão do provimento liminar pretendido. E 5. Recurso conhecido, mas desprovido. É como vota, excelência. Está em discussão. Em votação. Recurso desprovido. Acordo livre acima. Agora vamos ao 10º. 10º item da pauta, PJE número 0600-626, dígito 21-2024-604-0062. Recurso eleitoral em registro de candidatura, tendo como recorrente Ana Cláudia Montenegro Ramos, advogado Dr. Diego Américo Costa Silva e outra, relator deste recurso Dr. Diogo Oliveira Nogueira Franco. Com a palavra, o evidente relator. Obrigado novamente, presidente. Eu gostaria de pedir a dispensa da leitura do relatório e medida tutiva do parquê. Com a palavra, o doutor procurador. Obrigado, senhor presidente. Eu só um pouco de paciência aqui para abrir o parecer. Pois bem, senhor presidente, a senhora Ana Cláudia Montenegro Ramos teve o seu registro indeferido, mais uma vez aqui por ausência de quitação eleitoral. Uma diferenciação em relação a outros casos julgados é que ela obteve a regularização das suas contas. No entanto, essa regularização é suficiente apenas para que, a partir das próximas eleições, ela tenha a sua quitação eleitoral assegurada. O impedimento pelas contas não prestadas dura até o final dessa legislatura. Portanto, correta a sentença indeferir o registro e o parecer ministerial pelo desprovimento do recurso. Volta a palavra a Vossa Excelência, doutor Diogo. Obrigado novamente, presidente. E de igual forma, gostaria de pedir novamente a leitura, o julgamento desse processo por meio da emenda, por estar em total harmonia com o parquê eleitoral. Pode prosseguir. Emenda. Recurso eleitoral, registro de candidatura, não apresentação de quitação eleitoral, prestação de contas julgadas não prestadas, impedimento de obtenção da certidão de quitação eleitoral, recurso desprovido. Primeiro, trata-se de recurso eleitoral contra a sentença que indeferiu o pedido de registro de candidatura da recorrente. Em razão de não apresentação da certidão de quitação eleitoral, filiação partidária a partir do diverso daquele que requereu o pedido de registro. Alega a recorrente que não se filiou ao Partido União Brasil, pois é sargento da Polícia Militar, e que regularizou a pendência sobre sua prestação de contas. Independente da discussão sobre a filiação partidária da recorrente, a ausência da certidão de quitação eleitoral é razão por si só para o indeferimento do pedido de registro de candidatura. 4. A decisão que julga as contas de campanha não prestadas impede o candidato de obter certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ou o qual concorreu. Artigo 80, inciso 1º da Resolução TSE número 23607/2019 e súmula TSE número 42. 5º. Ao seu turno, a regularização das contas apenas evita que persistam os efeitos ao impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da legislatura. Resolução TSE número 23607/2019, artigo 80, parágrafo 1º, inciso 1º. 4. Recurso conhecido, mas desprovido. É como voto, presidente. Está em discussão. Em votação.
Portanto, o recurso está desprovido por unanimidade de votos. Acordo aqui e assinado. Vamos agora para o 11º. 11º item da pauta, PJE número 06.053 de 2007, 2024, 604, 0015. Embargo de declaração e ação declaratória de nulidade, tendo como embargante José Batista Garcia, advogado Dr. Fábio Moraes Castelo Branco, relatora deste embargo de declaração, doutora Maria Elisa Andrade. Com a palavra, eminente relator. Muito obrigada, senhor presidente. Eu vou passar a leitura do relatório, que é relativamente curto, e fazer um esclarecimento. Cuidam os autos de embargo de declaração interposto por José Batista Garcia em face de acordo que desproveu o recurso eleitoral interposto pelo embargante. Em suas razões, o decorrente alega que o acordo seria nulo, pois não foi dada oportunidade ao embargante de realizar a sustentação oral, o que viola sobremaneira, abre aspas, né? Não foi dada oportunidade ao embargante de realizar a sua sustentação oral, o que viola sobremaneira o artigo 78 do regimento interno deste tribunal. Fecha aspas. Estado se manifestar, o Ministério Público opinou pela rejeição dos embargos, argumento de que não há comprovação de que o patrão embargante tenha comparecido à sessão e nem que tenha tentado apresentar a sustentação oral conforme regimento 11.7837 de 2000. Eu gostaria apenas de fazer o esclarecimento que o recurso, embargado versava sobre a discussão a respeito da validade de intimação em processo de prestação de contas para fins de obtenção da quitação eleitoral. E esse era, então, o pano de fundo da discussão que ensejou o acordo, que desproveu o recurso e que foi embargado de declaração. Senhor presidente, nós podemos passar hoje ao Ministério Público. Pois não. Então, com a palavra, o doutor procurador. Obrigado, senhor presidente. Adianto que o embargo deve ser rejeitado e o acordo embargado mantido na sua íntegra. Isso porque o Sua Excelência, o advogado, fez o requerimento de sustentação oral e alega que esse requerimento não foi apreciado. No entanto, nada impediria que ele fizesse essa sustentação se ele solicitasse um link para participação remota ou se ele comparecesse aqui presencialmente e se dirigisse à tribuna para fazer a sua sustentação. Então, a situação aqui indica que pode ter havido uma situação de nulidade de algibeira em que Sua Excelência, o advogado, não alegou um possível cerceamento do seu direito de fazer a sustentação e, uma vez que o acordo foi desfavorável para o interesse do seu constituinte, ele agora alega esse suposto vício de que o pedido não foi apreciado. Portanto, o Ministério Público entende que não houve nenhum vício processual suficiente para que o acordo não seja anulado e um novo julgamento seja realizado, portanto, parecer pela rejeição dos embargos. A palavra é eminente relator. Muito obrigada, senhor presidente. Eu gostaria de proceder à leitura, a votar pela emenda, fazer a leitura da emenda, já que o meu voto está em conformidade com o parecer ministerial. Embargo de declaração, ação declaratória de nulidade, sustentação oral, nulidade, ausência e rejeição. A sustentação oral é um direito do advogado, que não depende de autorização ou qualquer outra manifestação da relatoria, bastando que o interessado se apresente à corte e faça sua inscrição até o início da sessão. No caso dos autos, muito embora o embargante tenha formulado pedido de sustentação oral na antevéspera do julgamento, conforme evento 11.773312, não há provas mínimas de que o patrono tenha sido impedido de realizá-la. Aliás, não há provas sequer de que o patrono tenha comparecido à sessão de julgamento. Nesse contexto, a ausência de provas mínimas do alegado existe nulidade a ser declarada, deixando ao embargante, caso queira, manejar o recurso que entender cabível no tempo e modo previstos na legislação de regência. Embargos rejeitados. Como voto, senhor presidente. Está em discussão. Em votação. Portanto, por unanimidade de votos, os embargos estão rejeitados. Acordo lido e assinado. Vamos anunciar o próximo. Décimo segundo item da pauta, PJ número 0600-121, dígito 29, 2024, 604, 0030. Recurso eleitoral em candidatura, de GRAP, tendo como recorrente Ministério Público Eleitoral,
Recorrido. Partido Podemos de Santa Isabel do Rio Negro. Relatora deste recurso eleitoral, doutora Maria Elisa Andrade. Com a palavra, a eminente relatora. Muito obrigada, senhor presidente. Eu gostaria de votar o item 2 da pauta, né, o recurso que foi proclamado, juntamente com o 15º, que versa exatamente o mesmo assunto. Um recurso que adveio de Santa Isabel do Rio Negro e o outro de Rio Preto da Eva. É exatamente o mesmo assunto. Bueno, então, pode levar, doutor. Sim, só pode tirar aqui para a pergunta. Décimo quinto item da pauta, PJL número 0600, 203, dígito 43, 2024, 604, 0068. Recurso eleitoral, registro de candidatura, GRAP, tendo como recorrente Ministério Público Eleitoral, recorrido Partido MDB de Rio Preto da Eva, advogado, doutor Isaac Luiz Miranda Alves, relatora deste recurso, doutora Maria Elisa Andrade. Com a palavra, a eminente relatora. Muito obrigada, senhor presidente. Eu gostaria de pedir dispensa da leitura do relatório e a pronta oitiva do Ministério Público Eleitoral. Não. Então, com a palavra o doutor procurador, no caso aqui, os dois processos. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. O que se verifica nesses dois casos é que foram deferidos os dados pelo jurisdicional, tanto no município de Santa Isabel do Rio Negro, quanto no município de Rio Preto da Eva. E nos dois casos, consta o Ministério Público Eleitoral como recorrente, alegando a seguinte questão. O vício do DRAB reside na inconformidade com o número de candidatos na chapa com o número de vagas que deveria constar na Câmara Municipal. No entanto, em segundo grau, o Ministério Público sustenta que essa questão não deveria ser examinada pela Justiça Eleitoral. Isso deve ser levado ao conhecimento da Justiça Comum, por meio de ação civil pública. Portanto, não há responsabilidade partidária e eleitoral pela não aprovação da alteração na lei orgânica até o fim do prazo de convenções partidárias. E ressalvar essa questão, não foi apontado nenhum outro vício pelo Ministério Público recorrente nos drafts que foram deferidos. Portanto, assim, eles devem permanecer com esse status de deferimento e o parecer ministerial em segundo grau é pelo desprovimento de ambos os recursos. Bueno, então, com a palavra, a eminente relatora. Muito obrigada, senhor presidente. Eu vou proceder à leitura do voto de um dos processos, apenas para contextualizar a discussão jurídica, já que é a primeira vez que eu voto sobre a matéria aqui nessa corte. Então, pode prosseguir. O Deixa eu pegar aqui o voto. Tá certo. Eu estou lendo o voto do 12º recurso. O recurso preenche os requisitos legais devendo ser conhecido. No mérito, no entanto, não assiste razão ao recorrente. O número de cadeiras da Câmara Municipal é definido pela lei orgânica do respectivo município, devendo ser fixado conforme parâmetros do artigo estabelecido pelo artigo 29, inciso 4 da Constituição Federal, que eu cito aqui, com destaque ao inciso 4, para a composição das câmaras municipais será observado o limite máximo de, a linha A, 9 vereadores nos municípios de até 15 mil habitantes, a linha B, 11 vereadores nos municípios de mais de 15 mil habitantes e de até 30 mil habitantes. Em consulta ao censo 2022, a população do município de Santa Isabel do Rio Negro teria 14.164 habitantes, o que corresponderia ao limite máximo de 9 vereadores, conforme a linha A do dispositivo legal acima, supracitado. Acontece, no entanto, que a lei orgânica do mencionado município dispõe que a Câmara Municipal é composta de 11 parlamentares, ou seja, número superior àquele previsto na Constituição Federal. A esse respeito, não se discute que a previsão contida na lei orgânica está em descompasso com a Constituição Federal, tanto que, segundo informações contidas nos autos, ela é atualmente objeto de ação civil pública, que cita a numeração aqui, em trâmite perante a Justiça Comum, e um pedido de providências perante a Justiça Eleitoral, que cita também a numeração dos autos.
Apesar disso, até a presente data, não se tem notícia da concessão de qualquer providência tendente a obstar os efeitos da norma questionada. Com consequências, convenções partidárias foram realizadas, levando-se em consideração a previsão de 11 cadeiras, o que resultou em um teto de 12 candidaturas. Desse modo, com o encerramento do prazo para as convenções partidárias e tendo o processo eleitoral se consolidado com a previsão de 11 cadeiras, não se figura possível a alteração desse número sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. E, nesse sentido, eu cito aqui precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, no TSE-RMS número 57687, acordo de Luiz Eduardo Magalhães, Bahia, relator, ministro Og Fernandes, julgamento em 16 de maio de 2019, publicação em 21 de agosto de 2019. Ainda que assim não fosse, o eventual acolhimento da pretensão do recorrente não teria qualquer efeito prático no julgamento do presidente Draghi, tendo em vista que a agremiação partidária requereu o registro de apenas 7 candidaturas, número inferior ao limite proposto no recurso. Por fim, necessário registrar que a decisão prolatada no presente processo limita-se unicamente ao processo eleitoral em curso, não impedindo a atuação dos legitimados no sentido de buscar a declaração de inconstitucionalidade pelas vias próprias e perante a seara competente, caso assim entenda. Ante o esforço e harmonia com o parecer ministerial, voto pelo desprovimento do recurso. Como voto, senhor presidente? Olha, está em discussão. Senhor presidente, tocar falando aqui que tem processos de Santa Isabel nesse mesmo sentido. E eu acho que o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade é matéria de ordem pública e, em tese, a gente não pode se furtar de julgar o incidente de inconstitucionalidade. Entretanto, eu entendo que a aferição do DRAP, né, julgamento do registro das candidaturas, pelo juiz Acor e por nós aqui em cima, não comporta julgamento sobre o quantitativo de vereadores na Câmara de Santa Isabel. Ou seja, nós estaremos diante de uma falta de interesse de agir recursal por inadequação da via eleita. Estranhamente, o incidente de inconstitucionalidade, que é uma prejudicial de mérito, que deveria ser julgado primeiro, passa a ser afetado por esse entendimento relativamente à inadequação da via eleita com relação ao pedido principal, no sentido de que o incidente de constitucionalidade, como bem disse a doutora Mara aqui, não teria efeito prático. Então, nós estaremos diante de uma outra falta de interesse de agir por causa da imprestabilidade da prestação jurisdicional que se pretende, ainda que seja de provimento jurisdicional incidental e de cognição sumária não, mas incidental e não principal. Daí porque eu entendo que esse recurso não deve ser nem conhecido. Falta de interesse de agir recursal. Continua em discussão. Doutora Maria, essa matéria ela tem muitas camadas, porque também a gente teria que adentrar aqui, e eu confesso que eu até fiquei um pouco com dúvida, mas tendo em reconhecer que a Justiça Eleitoral não tem competência nem para fazer essa declaração incidental, porque ela é da competência da Justiça Comum, não da Justiça Especial. A Justiça Comum, a Justiça Especial Eleitoral, não teria competência para reconhecimento incidental de inconstitucionalidade da lei orgânica.
Nesse ponto, eu vou pedir licença para divergir, porque eu acho que a primeira premissa seria mesmo incompetência, né? O juiz que não tem competência, ele não poderia se manifestar sobre essa questão da inconstitucionalidade, que foi o mote de discussão do recurso, não é isso? Adequação da lei eleita. Qualquer processo. Competência é pressuposto processual. Competência é você no momento. E aqui vocês estão julgando o mérito. Tanto o parecer ministerial, doutor Rafael, quanto o seu voto, o doutor. E eu entendo que é falta de interesse de agir. Que não tem mérito. Aqui é falta de interesse de agir e não conhecimento do recurso. Então, continue em discussão. Vou colocar em votação uma preliminar, a uma divergência inaugurada pelo Dr. Cássio, que entende que o recurso sequer deve ser conhecido. Portanto, a partir do Dr. Cássio, quem é, doutor? Doutor Diogo, vamos falar. Eu confesso que surgiu essa dúvida e eu vou acompanhar a relatora. Depois, doutor Fabrício, vamos falar. Nesse caso, muito obrigado, senhor presidente, pela palavra. Nesse caso, as razões trazidas pelo juiz que inaugurou a divergência são relevantes, de extrema relevância, mas eu vou prestigiar a questão da primazia do mérito e vou acompanhar sua excelência, a relatora, todas as frentes. Desembargador aí, gentil, com a palavra. Peço venha ao membro que inaugurou a divergência, mas acompanha a eminente relator. Vamos para outra agora. Vamos falar. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista já dará hoje à tarde, por favor, se você permitir. Bueno, então, os dois processos, é matéria mesmo, né? Então ficam adiados os dois processos para a sessão seguinte. Hoje ainda às 15 horas. Então vamos agora ao 13º, né? Isso, 13º. Pode agregar. 13º item da pauta, PJE número 0600-188, distribuído 2024, 604-001. Recurso eleitoral em candidatura, tendo como recorrente Osmar, Natividade Cardoso, advogado Dr. Yuri, Albuquerque Gonçalves e outros, terceiro interessado, partido PSD de Presidente de Guerreiro, relatora deste recurso, doutora Maria Elisa Andrade. A palavra é de relator. Muito obrigada, senhor presidente. Eu gostaria de pedir licença da leitura do relatório para passar de pronto a manifestação do Ministério Público. A palavra do doutor. Obrigado, senhor presidente. O senhor Osmar Natividade Cardoso teve seu registro de candidatura indeferido por ausência de quitação eleitoral. A alegação do agora recorrente é que foi avisada uma ação declaratória de nulidade e traz aqui para o processo de registro argumentos sobre vícios ocorridos no processo de devolução às contas relativas à eleição de 2020. No entanto, o Ministério Público sustenta que o mero ajuizamento de uma ação declaratória de nulidade não é suficiente para operar o status de ausência de quitação eleitoral. Tanto parecer ministerial pela manutenção do indeferimento do registro de candidatura com o desprovimento do recurso. A palavra é de relator. Muito obrigada, senhor presidente. Meu voto está em conformidade com a manifestação do Ministério Público. Eu peço licença para voto pela emenda.
Pode prosseguir. Eleições de 2024, recurso eleitoral, registro de candidatura, quitação eleitoral, desprovimento. E não existe previsão legal para a concessão de liminar e registro de candidatura para a suspensão dos efeitos de decisão transitada em julgado, mesmo porque não cabe ao juiz responsável pelo registro analisar vícios em processos de prestação de contas, sendo assim emanar essa ausência de quitação eleitoral, condição suficiente para justificar a manutenção da sentença que indeferiu o registro de candidatura do recorrente. Recurso desprovido. É como voto, senhor presidente. Está em discussão. Em votação. Portanto, unanimidade de votos, o recurso está desprovido. Acordo e assinado. Vamos em frente. 14º item da pauta, PJPL número 060262, título 30, 2024, 604-0036. Recurso eleitoral em ação declaratória de nulidade. Recorrente: Aldenei Tananda Tenazor, advogado Dr. Victor Hugo Trindade Simões e outro. Relatora da Justiça, recurso eleitoral, doutora Mário de Andrade. Muito obrigada, senhor presidente. Gostaria de pedir a dispensa da leitura do relatório para passar a oitiva do Ministério Público Eleitoral. Palavra do outro procurador. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de ação declaratória de nulidade, visando anular decisão que julgou as contas do senhor Aldenei Tananda Tenazor como não prestadas nas eleições de 2020. A questão controvertida nesses autos é a regularidade da intimação que aconteceu no processo anterior. No entanto, o juiz zonal decidiu que foi válida a intimação, que ocorreu por meio de publicação do advogado regularmente constituído. O Ministério Público concorda com esse entendimento, não vislumbra que nenhum vício estranho decisório, portanto, o parecer ministerial é pela manutenção da decisão que julgou improcedente, essa declaratória de nulidade, e, portanto, pelo desprovimento do recurso. A palavra é de relator. Muito obrigada, senhor presidente. Novamente, eu voto estar em conformidade com o parecer ministerial. Peço para votar pela emenda. Pode prosseguir. Recurso eleitoral, ação declaratória de nulidade, intimação, advogado, desprovimento. No processamento de prestação de contas eleitorais, as citações e intimações realizadas fora do período eleitoral devem ser efetivadas na forma dos parágrafos 7º e 9º da resolução TSE, faltou o artigo aqui, desculpa, da resolução TSE 23.607 de 2019. Só um minuto para eu. Artigo 98. Isso. Na forma do parágrafo 7º e 9º do artigo 98 da resolução TSE 23.607 de 2019. As intimações, em regra, são realizadas por meio de diário de justiça eletrônico. A citação prevista nos parágrafos 8º e 9º da resolução TSE 23.607 de 2019 tem incidência restrita das hipóteses em que o prestador de contas não possui advogado regularmente constituído nos autos. No caso dos autos recorrentes desde o início, instruiu sua prestação de contas com procuração válida. Nesse passo, estando o prestador de contas regularmente representado por advogado, afigura-se correta a intimação realizada pelo diário de justiça eletrônico, dada a previsão contida no parágrafo 7º do artigo 98 da resolução de regência. Recurso desprovido. Está em discussão. Sobre só para contribuir, eu acho que o item sub-3 também é artigo 98, né, doutora Marisa? Só para complementar. Está em discussão. Como assim? Em votação. Portanto, por unanimidade de votos, o recurso está desprovido. Acordo livre e assinado. Vamos ao próximo. 16º item da pauta, PJPL número 0600-288, dígito 80, 2024, 604-0051. É um recurso eleitoral em registro de candidatura, tendo como recorrente Jones Lima de Araújo, advogado, Dr. Yuri Albuquerque Gonçalves e outros, terceiro interessado, partido MP, MPDP, MB, de Presidente Figueiredo,
Relatora de recurso, doutora Maria Zanonete. Com a palavra, a eminente relatora. Muito obrigada, senhor presidente. Gostaria de pedir dispensa da leitura do relatório ativo do Ministério Público Eleitoral. Com a palavra, doutor. Obrigado, senhor presidente. O senhor Jones Lima de Araújo teve seu registro de candidatura indeferido por ausência de quitação eleitoral. Em suas razões recursais, pretende discutir a validade da citação ou obter uma liminar para suspender efeitos da decisão que julgou suas contas de 2020 como não prestadas. Evidentemente, esse tipo de discussão é incabível, serve de registro de candidatura, portanto, deve prevalecer o entendimento de que o candidato não tem quitação eleitoral para disputar essas eleições. Parecer ministerial, portanto, pelo desprovimento do recurso. Volta a palavra, eminente relator. Muito obrigada, senhor presidente. Meu voto está em conformidade com a manifestação do Ministério Público. Passo, então, a votar pela emenda. Pode prosseguir. Eleições de 2024, recurso eleitoral, registro de candidatura, quitação eleitoral, desprovimento. E tem inexiste previsão legal para a concessão de liminar e registro de candidatura para a suspensão de efeitos da decisão transitada em julgado, mesmo porque não cabe ao juiz responsável pelo registro analisar vícios em processos de prestação de contas. Sendo assim, permanece a ausência de quitação eleitoral, condição suficiente para justificar a manutenção da sentença que indeferiu o registro de candidatura do recorrente, recurso desprovido. Está em discussão. Em votação. Votado por unanimidade de votos, o recurso está desprovido. Voto livre e assinado. Próximo. 17 item da pauta, PJE número 0600-133, dígito 29, 2024, 604-0067. É um recurso eleitoral de candidatura, tendo como recorrente Laudelino Bento Barros, advogado doutor Diego Rosato Boton, terceiro interessado a partir do MPT de Apuí, relatora deste recurso, doutora Maria Zanonete. Com a palavra, a eminente relatora. Senhor presidente, eu gostaria de pedir autorização para votar em bloco esse item 17, que já foi proclamado, juntamente com o 18, 19 e 20, que versam exatamente a mesma matéria. E eu destaco apenas o item 18, que tem um acréscimo em relação à discussão sobre inconstitucionalidade do artigo 80 da Resolução 23.607. Eu gostaria de eleger o recurso, inclusive, para votação, já que ele é mais abrangente que os demais. Tá bom, então vamos. Pode anunciar, doutor. Os das estão 18º item da pauta, para julgar artigo logo, PJE número 0600-385, dígito 21, 2024, 604, 0006, recurso eleitoral em registro de candidatura, tendo como recorrente Robson de Souza Nogueira, advogado, Hora do Reiman Ambrosio, terceiro interessado a partido PSD de Manacapuru, relatora, doutora Maria Zanonete. 19º item da pauta, PJE número 0600, 162, dígito 38, 2024, 604, 0016. É o recurso eleitoral em registro de candidatura, tendo como recorrente Alcinei França Pimenta, advogado doutor Samuel Meireles de Queiroz, terceiro interessado a partir do MDB de Manicoré. 20º item da pauta, PJE número 0600, 398, dígito 79, 2024, 604, 001. Recurso eleitoral em registro de candidatura, tendo como recorrente Jorge Luiz Bonzinho de Figueiredo, advogado doutor Yuri Albuquerque Gonçalves e outros, terceiro interessado a partir do PSB de Presidente Figueiredo. Com a palavra, a eminente relator. Muito obrigada. Vou pedir licença para a leitura do relatório, que é relativamente curto. Cuida-se de recurso eleitoral, depois por Robson de Souza Nogueira, faz sentença que deferiu o pedido de registro de candidatura do recorrente para o cargo de vereador no município de Manacapuru, Amazonas, no pleito de 2024. Na origem, o pedido de registro foi indeferido em razão da ausência de quitação eleitoral, tendo em vista que o recorrente teve suas contas de campanha no pleito de 2020 julgadas como não prestadas, efeito 11.79.5227.
Em suas razões recursais, o recorrente alega inconstitucionalidade do artigo 80, inciso 1, da Resolução TSE 23.607, de 2019. Defende que a regularização das contas deve possibilitar a imediata obtenção da declaração eleitoral, revelando-se desproporcional e injustificada a extensão de vedação até o final do mandato. Evento 11.795239. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, é o breve relatório. Senhor Presidente, e aí eu gostaria de passar logo ao artigo, então, do Ministério Público, antes da leitura. Bueno, com a palavra do outro procurador eleitoral. Obrigado, senhor presidente. De forma objetiva, o Ministério Público reitera que todos os candidatos que tiveram suas contas das eleições de 2020 julgadas como não prestáveis não possuem quitação eleitoral e não podem disputar das eleições no ano de 2024. Reforço aqui o teor da súmula 42 do TSE, segundo a qual o impedimento de obter certidão de quitação eleitoral perdura durante o uso do mandato ao qual o candidato concorreu. Portanto, sem mais delongas, pareceres ministeriais nos 5 processos pelo desprovimento dos recursos. Então, volta a palavra em mente da relatora. Muito obrigada, senhor presidente. Meu voto está em conformidade com o entendimento do Ministério Público. Passo, então, a votar pela emenda. Pode prosseguir. Eleições de 2024, recurso eleitoral, registro de candidatura, quitação eleitoral, desprovimento. A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4899 versa sobre a apresentação regular das contas, não se aplicando às hipóteses em que há julgamento de contas como não prestadas. A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas, súmula TSE número 42. A constitucionalidade do artigo 80, inciso 1 da Resolução TSE 23.607 de 2019 já foi reafirmada diversas vezes pela Corte precedentes. Portanto, como o candidato teve suas contas de campanha relativas ao pleito de 2020 julgadas como não prestadas, o impedimento à obtenção da declaração eleitoral persiste até o final do mandato corrente, pouco importando se houve ou não regularização desse período. Em consequência, forçoso concluir que o recorrente não possui quitação eleitoral, ausente uma das condições de elegibilidade correta a decisão que definiu o registro de candidatura. Recurso desprovido como voto, senhor presidente. Pois não. Está em discussão. Em votação. Portanto, por unanimidade de votos, o recurso está desprovido. Acórdamos, caso são 4 recursos, acórdamos, portanto, lidos e assinados. Com estes processos, nós esgotamos a nossa pauta pela manhã. E já temos para a tarde 12 processos e mais que cada pronto esse inteiro. Então, agradecendo a presença de todos dos advogados que agora estão nos assistindo. Declaro encerrada a presença da sessão, nos convocando para mais tarde, às 15 horas, aqui neste pleno. Até mais. Muito obrigado, senhor presidente. Até logo.